Olá, tudo bem com você? Eu tenho o prazer de falar com você. Eu estou aqui no templo da congregação Castelo Forte de Canoas, no Rio Grande do Sul. Nesse momento em que nós nos encontramos aqui de forma virtual, para que nós possamos conversar sobre o texto bíblico de Êxodo capítulo 13. E como nós sempre fazemos, eu quero convidar você para que a gente inicie invocando o Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para que façamos a leitura do texto bíblico de Êxodo capítulo 13. Êxodo 13. Lemos bem assim, abra a sua Bíblia. Se você tem aí a sua Bíblia, queira abrir, eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. Então, por favor, queira acompanhar a leitura. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Moisés disse ao povo: lembrem-se desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado de ano em ano. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e a seus pais, quando Ele lhes tiver dado esta terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer, e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro o seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo o primogênito dos nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote
e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Essa é a leitura do texto bíblico de Êxodo, capítulo 13. Nós vamos conversar sobre esse texto, mas antes eu queria convidar você para que nós falássemos com Deus em oração. Oremos. Santo Deus, estamos diante da Tua santa e pura palavra. Te agradecemos por Tu nos concederes este privilégio de ler, ouvir e estudar a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é a verdade que liberta. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Abençoa-nos para que nós possamos ouvi-la, estudá-la como palavra de Deus que ela é. Guarde-a em nosso coração, para que sejamos não apenas bons ouvintes, mas operosos praticantes da mesma. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos amigos, já fizemos a leitura do texto bíblico, nós oramos ao Senhor Deus, agora vamos tentar entender um pouco esse texto e trazer as reflexões que ele traz ao nosso coração hoje. Primeiro, o livro de Êxodo, ele relata a maravilhosa história da salvação. Então, é um livro de salvação. Deus libertou o seu povo que estava escravizado no Egito por 430 anos. Portanto, esse livro ele descreve o evento libertador central do povo de Deus do Antigo Testamento. Pelo sangue do Cordeiro Pascal, o Senhor Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito. Este é o evento salvador mais mencionado no Antigo Testamento. Aponta para o Novo Testamento, onde Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro definitivo, realizando a nossa salvação no ato definitivo de salvação na morte de cruz. Quando ele enfrenta a morte, quando ele vence a morte na sua gloriosa ressurreição. Então ali nós temos o ato salvador por excelência, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Êxodo capítulo 13 traz esse magnífico relato. E esse capítulo de 22 versículos, ele é dividido em 3 partes, ou ele traz 3 assuntos. Primeiro, os versículos 1 e 2 tratam da consagração dos primogênitos ao Senhor. Segundo, a festa dos pães asmos ou dos pães sem fermento, os versículos 11 a 16. E por fim, Deus conduz o seu povo rumo à terra prometida, versículos 17 a 22. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor esse texto. Nos primeiros versículos, o Senhor Deus reivindica os primogênitos para si, tanto os primogênitos dos homens quanto dos animais. Muito mais do que uma lei terrível, o Senhor Deus quer fazer lembrado, através disso, quer trazer à mente e ao coração do seu povo, como Ele, Deus, resgatou o seu povo da escravidão do Egito, depois da 10ª praga, quando os primogênitos do Egito foram mortos, e por causa da promessa do Senhor, unida com o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, os primogênitos do povo de Deus foram salvos. Lembram dessa história, não é? Os primogênitos do Egito todos foram mortos, inclusive o primogênito de Faraó e dos seus oficiais. Por conta do sangue passado no umbral das portas, os primogênitos do povo de Deus foram poupados, ou seja, não foram mortos. Há 2 objetivos muito claros nessa escolha dos primogênitos. Primeiro, o primogênito representava coletivamente todo Israel que foi escolhido como Senhor, como o primogênito das nações, ou seja, dentre todas as nações da terra, Deus escolheu o povo de Israel como o seu povo escolhido.
Segundo, como indivíduos, os primogênitos eram lembretes vivos desta escolha de Deus em cada lar. É o que nós vemos, por exemplo, na casa de José e Maria, com o nascimento de Jesus. Jesus, o primogênito, então eles tiveram que oferecer o sacrifício previsto na lei, que remia o primogênito. É interessante essa história. O remidor de todas as nações agora aqui é oferecido por ele esse sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, segundo Lucas 2:24. Vemos aqui Jesus Cristo cumprindo a lei em nosso lugar e em nosso favor. Vamos adiante. Os versículos 3 a 16 trazem a introdução ou a instituição da festa dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Nós notamos que nós estamos dentro desse mesmo contexto dos atos salvadores de Deus. Então, essa festa, a festa dos pães ázimos ou pães sem fermentos ou não levedados, essa festa ela era celebrada 7 dias, a começar depois da Páscoa. Era uma festa judaica diretamente ligada com a Páscoa e comemorava a saída apressada do povo de Deus da sua escravidão por 430 anos do Egito. Lembrava todas as dificuldades passadas ali e como Deus os resgatou e salvou. Na verdade, a celebração da festa dos pães asmos seguia imediatamente a Páscoa e era associada à celebração da Páscoa. Ela tinha duração de 7 dias. Durante esse período, nenhum fermento deveria ser encontrado entre o povo de Israel. Quem desobedecesse essa lei, esse mandamento, deveria ser tirado da congregação de Israel. Quais eram os objetivos desta festa? Os pais deveriam contar para os filhos como o Senhor Deus os resgatou do Egito e como eles saíram apressados da escravidão. Não havia tempo para levedura. Então, os filhos dos israelitas seriam orientados, instruídos nesta preciosa, maravilhosa história da salvação realizada pelo Senhor Deus. Martinho Lutero, ele comenta esse texto, esse momento, dizendo bem assim: sempre que os filhos de Israel se voltavam ao arrependimento, eles lembravam, acima de tudo, da sua saída do Egito. E essa lembrança os fazia voltar para o Senhor Deus que os havia libertado. Moisés repetiu para eles esta memória e esta proteção muitas vezes. Davi também fez o mesmo, diz Lutero. Quanto mais devemos nós lembrar nosso êxodo do Egito, e por esta lembrança nos voltar àquele que nos guiou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que Lutero aqui faz um link muito bem estabelecido desse contexto com o que aconteceu conosco no nosso batismo. Lá o povo de Deus foi resgatado da escravidão do Egito. No batismo nós fomos resgatados da escravidão da morte eterna, fomos trazidos para a vida. Lá eles foram tirados do lugar de escravidão e trazidos depois, levados, conduzidos por Deus para a terra prometida. No batismo nós somos trazidos da morte eterna e somos colocados dentro da igreja, povo de Deus que caminha para os céus. Indo para o final do nosso texto, nos versículos 17 a 22, Moisés registra como o Senhor Deus guiou o seu povo à terra prometida. Ele não os conduziu pela rota comercial do caminho dos filisteus, que era a mais curta, era a melhor estrada, mas era mais perigosa. Ele tornou-se o companheiro do seu povo, guiando e conduzindo por uma rota mais longa, mais difícil. Mas ele estava junto com o seu povo, ele caminhou junto com o seu povo. Os versículos finais do nosso texto dizem bem assim, que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia,
nem a coluna de fogo durante a noite. Lá no Evangelho, Mateus capítulo 28, Jesus diz: eis que eu estou com vocês todos os dias. Claro, ali ele fala disso no contexto do chamado dos discípulos e do envio deles para a missão, mas aqui nós vemos essa presença de Deus, essa companhia de Deus com o seu povo todos os dias. Eu quero trazer algumas aplicações, algumas reflexões que esse texto nos propõe. Primeiro, a escolha dos primogênitos aponta para Cristo, que nos redimiu e salvou, cumprindo toda a lei em nosso lugar, sofrendo e morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Em Cristo, nós fomos resgatados da escravidão do pecado, da morte e do inferno. A segunda reflexão: a festa dos pães sem fermento ou dos pães asmos, ela lembra o quanto Deus rapidamente salvou o seu povo, não dando tempo para que se levedasse a massa. Assim, ao longo da história do povo de Deus, o Senhor Deus mostrou o seu braço forte, estendido para remir e salvar o seu povo. Hoje, quando comemos e bebemos o corpo e sangue do nosso Salvador, Jesus Cristo, é colocado na nossa boca o maravilhoso resultado de tudo que o Salvador fez por nós. E terceiro ponto: a maneira como o Senhor Deus conduziu o seu povo pelo deserto mostra como Ele está presente conosco. Ele não está ausente, Ele não está alheio ao que passamos aqui. Ele, que pelo Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho, nos congregou na sua igreja cristã, nos dirige de maneira maravilhosa com a sua palavra e nos conduz seguros nos seus braços rumo à vida eterna lá no céu. Releia de novo o Êxodo capítulo 13. Veja de novo esse vídeo. Perceba como por detrás desse relato aparentemente tão simples, Deus faz descortinar os seus grandes atos salvadores. A minha vida e a sua vida estão incluídas nessa manifestação tão amorosa e salvadora de Deus. Portanto, alegre-se por tudo aquilo que Ele, o Senhor Deus, tem feito por você, pela maneira tão carinhosa como Ele trouxe você à fé, pela maneira gentil e amável como Ele caminha com você, como Ele carrega você em seus braços, pela maneira certa e segura que Ele levará você para a pátria eterna lá dos céus, onde nada das angústias que enfrentamos aqui, das dificuldades do tempo daqui, nos imporão qualquer mal, qualquer medo, nos farão derramar qualquer lágrima. Estaremos para sempre com o Senhor. Que o nosso Deus conforte e console você com essas palavras. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Meu querido irmão e irmã na fé, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Receba um abraço meu aqui da Congregação Castelo Forte de Canoas. Fique em paz, fique com Jesus. Amém. Um forte abraço para você. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.